Olá, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal, né? O canal Anarcocapitalismo, né? E nesse vídeo eu gostaria de falar da semelhança, né? A semelhança da política brasileira com as máfias italianas, né? Se você conhece um pouco da história das máfias, ou se não conhece um pouco, né? Você pode começar lendo um livro chamado O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é um livro do Mário Puzo, tá? E ali tem tá inserida algumas coisas com relação à máfia, mas você pode estudar também a história, né? Os dados históricos da máfia italiana, para você perceber o que tá sendo usado dentro da política brasileira, que é exatamente o que as máfias faziam. Há algumas coisas que a máfia italiana, as máfias da Sicília, né, elas praticavam muito, que era um determinado momento, quando a máfia estava crescendo bastante e ela começava a ficar expressiva, começaram a aparecer outras máfias para poder combater aquela máfia lá. Então, assim, e acabava que uma entrava no negócio da outra, né? Uma acabava entrando em alguns pontos que era de domínio de uma máfia, a outra entrava e começava a dominar os pontos, e ali começava virava aquela questão de briga entre elas. Então, quando uma máfia ela crescia muito, o que acontecia? E as outras máfias começavam a ficar pequenas diante dela. Essas outras máfias elas se uniam, né, para poder derrubar aquela máfia. Ou, por exemplo, quando uma máfia ela se unia com, por exemplo, com mais duas ou três, e elas começavam a crescer os negócios, a ampliar os negócios e ficar muito forte e tal, então os outros mafiosos, né, as outras máfias também se uniam, né, e às vezes uniam 5 máfias para poder combater 3, né, então funcionava dessa forma. E aqui no Brasil também os partidos também fazem isso, os políticos também fazem isso. Os políticos, quando aparece, por exemplo, um partido grande, ou um candidato que entra num partido e desbanca um partido muito grande, depois o que os partidos fazem? Eles vão lá e fazem as coligações. As coligações são para poder derrubar aquele candidato, né? Para poder derrubar o candidato que em questão, por exemplo, se ele foi o mais bem votado no primeiro turno, e aí ficou um candidato lá como segundo lugar, e que ele foi para o segundo turno, o que esse partido desse candidato faz? Ele se reúne com diversos outros partidos e não interessa a ideologia desse partido. Você quer um exemplo? O próprio PT mesmo. O PT foi um inimigo mortal do PMDB, mortal, um inimigo assim ferrenho do PMDB, né? E depois o PT ele se juntou com o PMDB para poder derrubar, né, a Dilma na chapa, para poder derrubar o PSDB, porque o PSDB era um partido forte que fazia frente para o PT. Então, qual foi a única saída que o PT, né, viu diante dessa situação? Ele falou: olha, eu vou pegar o meu inimigo mortal, o inimigo que eu derrotei lá atrás, o mortal, né, e vou colocar como vice, né, nessa chapa aqui, nós vamos ganhar essa eleição. Porque aí as pessoas que votaram no PMDB e no PT anteriormente, elas podem entender que essa é uma chapa forte para poder vencer o PSDB. Então não se trata de ideologia, se trata simplesmente de derrubar o candidato, né? É assim que a política brasileira funciona, ela funciona como uma máfia, né? O partido ele não tem uma coerência, o PT mesmo é um partido que não tem coerência. Por quê? Porque ele foi se unir, por exemplo, a chapa do Lula, né? Ela foi feita com um partido que também foi um inimigo mortal do PT, que foi o Republicanos. O Zé de Alencar era do Republicanos, né? Então, assim, republicanos e socialistas numa mesma chapa, então você vê que é uma coisa completamente sem coerência. E as máfias italianas faziam isso.
exemplo, elas se uniam, às vezes uma máfia tinha combatido a outra, uma máfia tinha matado o filho, um matou o filho do chefe lá da outra máfia, mas eles se juntavam mesmo assim. Por quê? Porque eles tinham que combater um inimigo que era maior do que as suas desavenças ideológicas, que era maior do que os seus crimes cometidos uns contra os outros. Então, assim, é isso que acontece na política brasileira, né? Então, assim, até a Sandra Starling aqui, né, que foi uma das que debandaram do PT, né? Ela, alguns fundadores, o Hélio Bicudo mesmo, e muitos outros, né, fundadores do PT, eles ficaram muito chateados com esse tipo de coisa. Por quê? E também há uma coisa que os partidos também fazem, que as máfias também faziam. As máfias, elas sempre quando havia um obstáculo dentro do partido, ou seja, as máfias, quando havia um obstáculo dentro da própria máfia, e a máfia via determinada pessoa com um obstáculo, que ele estava tentando fazer uma oposição dentro da própria máfia, ou indo contra um princípio, né, ou indo contra vamos dizer assim, uma operância da máfia, essa pessoa era exterminada. Não importa se ele era da família. Isso você vai ver isso dentro do livro do Mário Puzo. Né? Você vai ver que, por exemplo, os mafiosos italianos mataram pessoas da sua própria família, seus irmãos, né? A pessoa que era irmão de sangue mesmo, eles mataram para poder continuar com a hegemonia da máfia. Ou seja, então a máfia era uma família que ela transcendia o sangue, né? O que importava eram os ideais de continuar fazendo a máfia crescer. Então, isso também, um partido é assim, um partido não interessa a ideologia, né? Se uma pessoa é um obstáculo, né, o próprio partido automaticamente vai expurgar aquela pessoa, né? Ele vai expurgando essa pessoa, né? Isso aí você vai ver acontecer agora com o PSDB. Né, depois dos escândalos do Aécio Neves, é óbvio que o PSDB vai expurgar o Aécio Neves. O Aécio Neves não vai ser mais, vai ser mais um nome indicado para presidência ou para governo do estado, para prefeito. Por quê? Porque o Aécio Neves já é um nome que o PSDB já quer expurgar por causa vamos dizer, das falcatruas e da corrupção, né? Por causa da falta de moralidade que existe dentro dos partidos, né? Da falta de ética que existe dentro dos partidos. Então, todas essas pessoas que debandaram dos partidos, que debandam dos partidos, eles debandam por causa que eles são colocados à esquerda, né? Eles são sempre colocados a um zero à esquerda lá, uma pessoa, né, a ser desconsiderada. Por quê? Porque não atende aos ideais do partido. Então, o partido é isso, ele vai expurgar esse tipo de pessoa. Tanto que a Sandra Starling, ela colocou isso aí, e ela colocou porque ela ficou muito chateada com o PT, a Dilma, ter feito uma chapa com o Temer, com o PMDB. Foi uma chapa, isso foi mortal. Isso para Sandra Starling foi o fio da meada, foi assim, né? Isso foi só aquela que faltava mesmo, né? Então, assim, se a Sandra Starling conseguir ver esse vídeo, então, Sandra, eu quero dizer para você que os partidos políticos são como máfias. Se você ainda não conseguiu detectar isso, né, de uma forma mais crua, né, pode ser que através desse vídeo você e muitos políticos venham detectar que as técnicas estão sendo usadas, só que às vezes isso é inconsciente, isso vai inconscientemente, né? Mas as técnicas que os partidos brasileiros utilizam são sim da máfia italiana, né? E também a máfia italiana ela se fazia de favores. Né? Por exemplo, o Dom Corleone lá, ele fazia um favor por uma pessoa e ele falava: olha, lembre sempre de mim, quando você lembrar isso aí, que eu te fiz um favor,
né? Então você lembre sempre disso, né? Esteja lembrado disso. Então, num determinado momento, o Don Corleone, ele ia lá e pedia um favor para aquela pessoa. Falou: olha, eu preciso hoje que você me retribua aquele favor, né? Então, assim, então os partidos são assim. Os partidos são assim também. Eles precisam de favores né, de certas pessoas influentes, entre elas juízes, né, advogados, e dos empresários. E dos empresários eles precisam muito mais também, como também a máfia italiana, que é o dinheiro para poder investir na política. Investir e aquele dinheiro ter retorno, né, posteriormente. A gente vê aí os grandes escândalos aí envolvendo as empreiteiras aí no governo aí do PT. A gente vê esses grandes escândalos, né? Mas não somente o PT, isso vem na política toda, na política nacional toda, porque os envolvidos não eram só do PT, os envolvidos eram diversos partidos e mais a cúpula de políticos do PT, porque o governo, obviamente, isso foi mais escandalizado no governo do PT, mas havia políticos de diversos partidos, né, envolvidos ainda, e a lama ainda não terminou de descer completamente, ou seja, ainda existe juízes envolvidos, ainda existe pessoas do meio judiciário envolvidas nesse tipo de coisa. Então, assim, nós sabemos que todas essas práticas são utilizadas, tá bom? E era isso que eu queria falar, são essas das poucas semelhanças, né? Mas você pode detectar depois, se você parar para prestar atenção, né? E estudar a história das máfias italianas, né? Das máfias da Itália, da Sicília e de outros lugares da Itália. Você estudar a história desses grandes mafiosos, dessas grandes corporações da Itália, você vai entender exatamente que isso está sendo aplicado na política brasileira, só que você ainda não prestou atenção, tá bom? Então é isso aí, né? E lembre-se sempre de uma coisa: os políticos fazem isso porque nós alimentamos tudo isso, tá? Como é que nós alimentamos tudo isso? A partir dos impostos. São os impostos que você paga que alimenta toda essa indústria mafiosa, tá bom? Então é isso aí, um abraço, tchau!